Boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live. Minha internet não estava muito boa, mas eu já reiniciei aqui, vai dar tudo certo. E que bom poder conversar com vocês à noite. Esse horário, só os fortes permanecem. Eu tô aqui toda enrolada, toda empacotada nesse frio. Boa noite, gente. Boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Já manda o link para aquele amigo, para aquele colega que precisa ouvir algumas verdades sobre a saúde, né? E o nosso tema de hoje tá ainda mais especial, porque eu sempre falo muito, né, nas minhas aulas, nas consultas, que nós precisamos atentar muito à nossa saúde, porque nós não temos como desassociar o nosso corpo da nossa mente e do nosso espírito, né? Nós somos seres espirituais que temos uma alma e habitamos em um corpo. E essas coisas estão cada vez mais sendo falada, e eu sou uma daquelas que sempre que eu posso eu trago essa informação. Já compartilhei geral, muito bem. Boa noite, Edilene. Eu sempre tenho falado sobre isso, porque não tem como a gente desvincular, tá? Não existe essa opção da gente desassociar alguma dessas três áreas, né? E a gente precisa entender e fortalecer essas três, para que a gente tenha uma vida de qualidade, para que a gente tenha uma saúde de qualidade, né? Isso é muito importante. E aí hoje, bem diferenciado é esse tema de hoje, né? E aí eu trouxe um amigo, um colega que muito mais fala e entende e estuda sobre os pensamentos, sobre a esfera almática. E aí eu trouxe ele para conversar com a gente essa noite, pra gente trocar uma ideia legal e para que vocês comecem a entender principalmente qual que é a relação entre a nossa mente, as nossas emoções e a nossa saúde, né? Eu que trato muito mais da parte corpo, né, deficiências de vitaminas e minerais, eu trago muito essa abordagem como farmacêutica integrativa, mas cada vez mais eu tenho falado e tenho estudado, inclusive, sobre as outras esferas, né? A esfera espiritual e a esfera almática, né? A nossa mente, porque não temos como desvincular essas três. Não temos como, tá? Estamos interligados. E aí uma coisa influencia na outra, né? E aí, sem mais delongas, eu vou convidar a Gabriel, acho que ele já tá aí. Vou convidar a Gabriel para entrar junto comigo, pra gente bater um papo hoje sobre isso, né? Sobre esse tema que é tão importante e que a gente muitas vezes negligencia. Deixa eu ver se aqui... Achei. Comigo, pra gente conversar um pouquinho com vocês. Boa Boa noite. noite. E aí? Como é que você tá? Tudo Seja bem? bem-vindo. Tudo bem, graças a Muito Deus. Tudo em paz. obrigado pelo convite, tá? A imagem aí, tá tudo Tá, ok? tá ok. Som Pra mim também? tá. Show de bola. E aí, deixa eu perguntar uma coisa aí pra vocês. Me conta, Biel. Quem nunca teve uma raiva ou um estresse muito grande e automaticamente teve uma diarreia? Rapaz, tem uma história mais impactante, Quem vixe. nunca? Quem nunca? Uma ansiedade no momento de prova, no momento de apresentar um trabalho ali e fica automaticamente com o intestino funcional, ativa logo essa área, né? Até porque o intestino e a mente eles estão interligados. O intestino é considerado o segundo cérebro do ser humano. Então, o que a gente sente aqui automaticamente reage aqui embaixo. E é E muito isso é interessante a só área. um exemplo bem clássico, né? Bem típico para a gente começar a entender que tudo está interligado. Então,
Literalmente. Se a gente adoece aqui, a gente adoece no corpo. E vice-versa, né? Eu digo sempre, o intestino e o cérebro é uma ligação, uma via de mão dupla. Então, uma interfere no outro. E a gente vai falar muito sobre isso aqui, porque a gente quer, de fato, com esse tema, que vocês comecem a entender a relação, né, e a influência que as nossas emoções elas têm na nossa saúde física, certo? A gente não vai hoje tratar nada do espiritual, mas já é tema para uma próxima live, porque somos espirituais, não tem como desvincular isso. Mas prepara aí, viu, Cleita? A próxima live vai ser a esfera espiritual e as doenças. Hoje é dia de falar da morada do Espírito Santo, que é corpo, né? Exato. Então a gente vai falar muito sobre isso. Mental, espiritual e físico são os três pilares que o ser humano está interligados. E aquele pilar que não tiver bem estruturado é justamente a área que você vai cair. Não tem como. E nós somos seres espirituais, né? Que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, a gente precisa, de fato, cuidar de tudo isso, né? Das três esferas. Mas é isso aí. Então, gente, eu vou pedir para Gabriel se apresentar para vocês, tá? Como eu falei, é um amigo querido e tá junto comigo aí nessa jornada. E ele vai contribuir com certeza com vocês. Hoje a gente vai estar conversando. No final, inclusive, eu vou abrir para perguntas. Então, vocês já vão pensando aí o que é que vocês querem saber, o que é que vocês querem entender sobre esse universo. A gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês sobre isso. Mas diz aí, Biel, tua formação, o que é que você faz? Ó, Pessoal aí. boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês. E eu sou hipnoterapeuta há mais de 3 anos, trabalhando com saúde mental. E por incrível que pareça, a minha formação foi em educação física e eu imigrei para a área de hipnoterapia. Mas eu sou formado em educação física e tenho inúmeras informações com hipnose. Sou formado em PNL, programação neurolinguística, constelação familiar. Tem inúmeras formações. Se for perguntar aqui, eu deixo um leque. Mas que eu descobri essa jornada do ser humano, que tudo começa na nossa mente. E para a gente ter um corpo saudável, a gente precisa ter uma mente saudável. Não tem como. As nossas ações, ela começa na mente. Então, a nossa tomada de decisão, que ela está totalmente interligada com as emoções que a gente sente. Se eu estou feliz demais, onde é que eu vou buscar minha recompensa? Muitas vezes essa recompensa está na comida. Se eu estou triste, eu vou buscar ali nos gastos com roupas desnecessários. E assim vai interligando todo o ser humano. Essas questões que estão interligadas é muito importante a gente compreender. Por quê? Porque quanto mais eu sei sobre mim, mais eu entendo quais são as fugas que eu carrego que precisam ser trabalhadas. Então, eu tenho uma frase que eu achei muito interessante. Todo excesso, ele tem uma falta. Então, se aquela De uma pessoa, falta. se aquela pessoa costuma comprar muito ou comer muito, é porque tem uma área ali que está faltando e ela está precisando suprir naquele momento. E quando a gente compreende isso, tem clareza sobre esse assunto, a gente começa a minimizar os impactos que a gente carrega. Eu falo muito também em relação a isso, Biel, que às vezes a gente começa a normalizar os sinais que o nosso corpo dá. Exatamente. Aqueles, e aí, já trazendo também para a esfera do corpo, aquele cansaço excessivo, aquele estresse que nada resolve, que nada passa. Sabe? Aquela irritação, aquele estresse, aquela ansiedade. E a gente começa a achar normal essas sensações, essas alterações. E isso já são sinais de alerta que o nosso corpo dá. Né? A gente precisa entender isso. Tem uma história, Mari, que é bem interessante de um livro que eu li, eu não lembro o nome, mas que ele conta que com o tempo ele começa a ficar cego do olho. E ele começa a buscar todas as curas. E ele vai mergulha no mundo espiritual, ele
mergulha em vitaminas, em chá naturais e nada resolve. Teve um dia que ele passa um dia em um retiro espiritual, nada resolve. E teve um chefe espiritual que disse assim para ele: vá para casa e ligue para os seus pais. E ele ficou revoltado da vida. Por que eu vou ligar para os meus pais? Se eu tô na vida adulta, eu sou independente, ganho meu dinheiro, eu não dependo deles para nada. Eu vou viver minha vida. Eu vou procurar outro, porque esse cara tá errado. E ele disse que foi procurar outro. Quando chegou lá, o outro chefe espiritual disse assim: vá para casa e ligue para os seus pais. Você precisa reatar o relacionamento com seus pais. E ele foi para casa com muita raiva. E quanto mais raiva ele sentia, mais visão ele perdia. Quanto mais raiva ele sentia, mais as visões ele perdia. E ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou ligar para os meus pais. E ele começou a entender que ele tinha um bloqueio, um certo bloqueio com os pais, principalmente com a mãe dele. E ele disse assim: mãe, estou comprando minha passagem para ir para sua casa agora. E ele comprou e foi. Quando ele chegou na casa da mãe, a primeira coisa que ele fez foi dar um abraço na mãe. E ele disse que aquele abraço, ele tinha a sensação que estava sendo espremido, esmagado. E ele disse: eu preciso entender o que é que meu corpo ele está querendo comunicar com essa dor, sem aparentemente ter um motivo para ter dor. E ele disse: eu vou ficar nesse abraço aqui com a minha mãe, mesmo doendo muito, mesmo, para me entender o porquê disso. E ele disse que passou lá 5 minutos, a dor foi aliviando, aliviando, a dor passou. E o que foi que isso aconteceu? Depois que ele conseguiu reatar essa paz com os pais dele, ele voltou a enxergar normal. Então, observa quantas emoções o ser humano ele carrega que de maneira inconsciente isso vai estar presente na vida do ser humano. E por mais que a gente não entenda, hoje o câncer é um dos reflexos de emoções reprimidas que nós seres humanos carregamos. E como é que eu explico isso? Quando a gente tem uma emoção negativa e a gente reprime essa emoção, a gente está jogando para o nosso corpo uma informação negativa. E o nosso corpo, como ele é muito inteligente, a todo momento ele quer defender a gente de dor, ele precisa expulsar aquela emoção mais rápido, porque é algo ruim que está entrando. E a maneira que ele tem mais rápido de expulsar aquilo é desenvolvendo o câncer. Claro, tem suas exceções, mas na maioria das vezes, algumas pessoas estão desenvolvendo o câncer por emoções negativas, emoções reprimidas que eles carregam. Vê que interessante. De alguma forma precisa sair. Exatamente. O corpo vai eliminar. Nós somos energia. Não tem Então como, ela né? precisa estar em movimento e de alguma forma ela precisa sair. Ô, Bel, deixa eu só ler os comentários aqui antes que suba Vamos, muito, que já tem um pessoal interagindo aqui. já tem. Edgar falou assim: nos apegamos tanto à matéria que chegamos a acreditar que somos materiais. Por isso nos sentimos tão incompletos e vazios. Nos distanciamos dessa essência, dessa espiritualidade das quais Achei pertencemos. esse comentário fantástico. E isso é muito real, né? Eu tenho dito muito isso, sabe? A gente precisa começar a voltar à essência das coisas simples que fazem todo sentido. E uma das coisas mais, inclusive é bíblico isso, né? É lá em Provérbios 4, se eu não me engano, que a Bíblia diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. E aí quando a Bíblia remete a coração é nossa mente, né? Os nossos pensamentos. E aí ele vai dizer, porque dele procedem, né, as fontes da vida. E a gente precisa começar a guardar um pouco mais e entender o que estamos guardando no nosso coração. Exatamente. Porque de alguma maneira o nosso corpo vai reagir. Seja De alguma... positivo ou negativo, ele vai reagir.
Exatamente. E aí começam as doenças psicossomáticas. E aí, uma coisa bem interessante também que eu tenho percebido. Eu acho que eu já falei, não sei se aqui em lives eu já falei sobre esse caso. Eu tenho até cuidado em falar, né, para não expor, talvez ele me siga do Instagram, enfim, não vou dizer nomes, mas eu já tratei um paciente que ele tinha uma acne muito severa nessa região da boca, né, e tinha muitos episódios de garganta inflamada sempre. E aí eu sempre converso muito. Na minha primeira consulta, às vezes 2 horas e meia de consulta, para eu conseguir entender todo o contexto e saber como tratar esse paciente. E aí eu percebi que ele tinha muitas emoções reprimidas, sabe? Eu percebi que era algo mais além do que somente a acne no rosto, apesar de ser muito jovem. E ele relatou que fazia em torno de 1 ano que tinha aparecido, e eu ainda quis associar a pandemia, o uso de máscara, porque era só nessa região da boca. Mas aí não tinha relação com a garganta inflamada, enfim. E aí na integrativa a gente vai querer investigar, né? Sempre uma busca, uma investigação para entender o porquê. E para resolver a causa, né? E não os A sintomas. causa do problema, exatamente. E aí ele procurou para fazer procedimento estético, né? E aí eu percebi que não adianta só o procedimento estético. E aí uma dessas intervenções, né, dessas conversas nas sessões, eu descobri que ele havia descoberto que o pai estava traindo a mãe e já fazia 1 ano, exatamente quando começou os principais sintomas, que ele sabia e ele não podia contar, não podia verbalizar isso. Ver E onde saiu somatizou. as espinhas, né? E somatizou na garganta, nas infecções, inflamações de garganta, né? E na espinha nessa região. E aí eu encaminhei para a terapeuta lá da clínica e aí a gente conseguiu realmente ajustar isso. E aí, depois de um tempo, a acne simplesmente sumiu. E aí não é preciso intervenção, muitas vezes, nessa questão estética, porque eu digo sempre, a estética é a última esfera do nosso corpo. A Então, se última, você né? última, um cabelo, uma unha, uma pele, não é importante para o nosso corpo, para a sobrevivência do nosso corpo. Então, se está faltando algo, se tem algo desajustado, seja nutricionalmente falando, seja emocionalmente falando, vai refletir no nosso corpo. Vai refletir. Não tem como. Por isso que é o mais lindo, eu acho, sabe, da integrativa é isso, é você começar a enxergar o ser humano e o paciente não pela queixa ou pelo sintoma que ele te apresenta, mas por quem ele é, pela história de vida dele, por aquilo que ele traz, aquilo que ele carrega. Né? Eu creio que com você da mesma forma, você está muito mais interessado em quem ele é do que na insônia, por exemplo, que ele está te apresentando, do que nas crises de ansiedade que ele está te apresentando. Né? E esse olhar a gente precisa voltar a ter de nós mesmos, sabe? É de olhar no espelho e dizer, eu não estou me sentindo bem, meu corpo não está bem, eu sei que está faltando algo, ou tem algo fora do lugar, e você realmente entender como um sinal do seu corpo, E é muito né? E procurar. interessante, Mari, porque eu lembrei de uma história do Joel J. Ele disse que ele estava numa fase muito difícil da vida, vida financeira ruim, vida emocional ruim, vida no relacionamento ruim, estava tudo ruim. E ele estava com a fuga em álcool e cigarro. E ele muito gordo, e chegou uma notícia muito triste. Joel J, você está com câncer. E esse câncer, ele é maligno. E ele foi para o hospital desesperado procurar aquela cura. Meu Deus, como é que eu vou me curar? E ele chegou para o médico e disse assim: sim, e aqui eu vou fazer o. E a notícia do médico foi o seguinte: Joel, aqui não tem o que fazer nada. Você só vai para casa e esperar morrer. E ali foi um baque, foi um choque para ele. E ele chegou e começou a contar esses. Ele foi para casa de um amigo para se vitimizar. Ele foi contar essa história. Poxa, cara, minha vida já tá mal. Acabei de descobrir um câncer maligno e a minha e o médico disse que eu vou morrer. Aí o amigo, ele achando que o amigo ia passar a mão na cabeça dele, o amigo olhou para ele e disse: Joel, bem
feito. O único responsável por esse resultado é você. Aí ele, mudança de chave, ele disse, eu não vou morrer não, eu vou viver. E começou dieta, treino e meditação. Dieta, treino e meditação. E aí isso, o câncer era na garganta. Inclusive, o câncer maligno era na garganta. E ele curou isso através da crença, uma mente saudável virou a chave ali para uma mente saudável e automaticamente hoje o cara dá palestra para milhões de pessoas. Então, para a gente compreender o quanto nossas emoções estão interligadas com as reações físicas do nosso corpo. Total, total ligação. Ó, Maria José colocou aí Provérbios 4:23. Obrigada. Isso mesmo. Deve guardar, guarda o teu coração. É isso aí. Daí a minha mãe, Essa tá ligado? ação é direta e a gente não tem como desvincular, sabe? Eu já vi casos de, tô com enxaqueca severa, já fiz de tudo, todos os medicamentos, e ela só precisava de meditação e de exercício de respiração. Vê como Era também só oxigênio que faltava. só oxigênio, né? Sim, parar e respirar, que muitas vezes a gente vive o dia no automático, e não para respirar de fato. E nossa mente, ela tá lá dando um sinalzinho, ei, eu preciso de oxigênio aqui, para diminuir a ansiedade, para entender que tá tudo bem. E eu digo uma coisa, Mari, que eu tenho uma visão que o nosso corpo, ele funciona como um carro. Tem um óleo do motor, tem um óleo de freio, tem um óleo de embreagem. Aquele óleo que estiver faltando, em alguma parte ali vai sobrecarregar outra. E isso vai interligar em outra parte, e quando vai ver, vai estar tudo desajustado. Então, por isso que essa manutenção do tanto da saúde mental quanto da parte física é muito importante para a gente entender que precisa ter reposições de vitaminas, precisa ter o exercício físico, precisa ter o acompanhamento psicológico para que a gente consiga desenvolver essas questões no ser humano. Porque eu vou ser bem sincero, é muito difícil eu tratar um paciente com a hipnoterapia se as vitaminas dele estiver muito baixa. A gente viu isso na prática, né? Na prática, é tanto que, para quem não sabe, eu e Mari somos parceiros em serviços. Então, tem serviços que eu digo, Mari, esse caso aqui tá precisando de vitamina, tá precisando de reposições de hormônios, dá um jeitinho aí. Porque não tem como, precisa estar alinhado essa base mental, espiritual e física. A Selma colocou aqui, as pessoas precisam muito de profissionais humanos, mas acima de tudo, que as ações desses profissionais sejam direcionadas por Deus. Você falou tudo, Selma. Demais. Nesse caso aí, Selma, tem algo que eu sigo que é princípios e valores. Então, em termos de profissionais, eu peço muito direção a Deus para que os princípios e valores deles estejam alinhados com o meu. Porque ali eu sei que tem uma pessoa que eu vou me conectar. Tem uma pessoa que eu vou depositar minha confiança. Então isso daí já facilita entre aspas, e ao mesmo tempo limita meu acesso. E assim, e a gente está trazendo tudo isso aqui para vocês, de fato, como uma conscientização, sabe? Para a gente começar a entender qual o meu elo fraco, sabe? Onde é que eu tenho me descuidado? É no corpo? Não faço uma atividade física, não como de forma regular. Do que eu tenho me alimentado fisicamente? É almático? É mental? Do que é que eu tenho alimentado a minha mente? Quais são os pensamentos que têm entrado para nutrir a minha mente? Porque tudo isso tem que ter uma porta de entrada. Né? No corpo físico é o nosso alimento que a gente ingere. E na esfera almática, né, é tudo aquilo que a gente absorve nos 5 sentidos. No que é que eu estou vendo, o que é que eu estou ouvindo, o que é que eu estou falando, para nutrir a minha mente. E aí eu sempre abordo muito também que quando a gente tem a consciência de algumas coisas, a gente tende
a querer resolver tudo de uma vez, né? Uhum. É igual quando a gente descobre algo, a gente quer, drasticamente agora mudei de vida completamente. E isso também eu percebo que há uma certa cobrança e acaba afetando os resultados. Então, eu Eita, digo sempre, é a constância que vai te fazer mudar. Obviamente que algumas coisas precisam de mudanças drásticas, mas na rotina do dia a dia, na melhora do dia a dia, é a rotina de fazer um pouco todos os dias que vai te fazer mudar e melhorar, sabe? É o contexto geral. a diferença é que tem que fazer todos os dias, né? Não importa a hora, é todos os dias. E essa questão do hábito é muito importante, porque ano passado eu consegui concluir 21 livros lendo 2 páginas por dia. Então, muita gente vai dizer assim: ler 2 páginas por dia é pouco. Se for para ler pouco, eu nem vou. Mas eu leio todos os dias. 2 páginas por dia. Então não tenho essa desculpa. É menos de 10 minutos do meu dia para eu conseguir concluir 2 páginas. Então, vê. Se eu perder para 2 páginas, eu vou ganhar de quem? E ali eu começo a mentalizar. Eu vou fazer, vou ler isso aqui, mesmo cansado, porque quando eu começo a implementar esse pequeno hábito, isso daí vai refletir em outro hábito e automaticamente eu vou interligar minha vida em pequenos hábitos saudáveis, onde são inegociáveis no meu dia. São micro resultados, né? A gente vai Exatamente. comprando pequenos e pequenos grãos. Edgar falou que esquecemos que criamos tudo mesmo que inconscientemente. Assim podemos criar o bom e o ruim. Minha mãe tinha muito medo de câncer e nem pronunciava o nome e morreu com câncer. O Vê que poder interessante. da vida e da morte está na nossa língua. Isso também é bíblico. E, Vê. era muito cultural isso, né? De não, aquela doença não podia nem falar o nome, né? Nem para, que isso já atraía, né? Falasse, pegava. Mas isso é muito comum. A gente viu muito isso na pandemia, né? Quantos morreram apenas por pensar que E, podia pegar o vírus? e que Começou aqui. estava com vírus, né? Eu digo que assim, na pandemia foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Porque enquanto todo mundo estava com medo, eu estava treinando muito, estava muito focado. E eu dizia assim, rapaz, essa doença não vai me pegar, não. E no dia que eu soube que eu estava com o coronavírus, eu disse para minha mãe: Mãe, eu estou com coronavírus, eu estou bem, não estou sentindo nada, pode ficar tranquila, que já passou. E assim, a emoção predominante da minha mãe é o medo. Então, calma, tá tudo bem, eu estou bem. E assim ficou. Teve um comentário aqui que eu achei muito interessante. Selma, gratidão a Deus por ter colocado vocês no meu caminho, pois creio que tenho muito a aprender com vocês. Muito obrigado, Selma. E aqui, Heloísa. A primeira coisa que, que desregula quando algo abala o meu emocional é o sono. E hoje eu vejo o quão importante é uma noite de sono perfeita. O Rapaz, maior detox do nosso corpo é o sono. Por isso, tanta gente contaminada, por isso, tanta gente com o fígado sobrecarregado, tanta gente com o intestino sobrecarregado, porque o mecanismo de detox natural e mais potente que existe é o sono. É uma boa noite de sono. E quantos de nós não conseguem ter uma noite de qualidade, um sono de qualidade? Maria, eu vou te falar. Muitas vezes a gente diz assim, alguns pacientes eu digo assim, a fase mais difícil que você tá é essa. E o que é que você precisa fazer para melhorar? Primeiro, regular sua noite de sono. A gente precisa entender que tem certos comportamentos em uma determinada idade que é muito importante e inegociável. E o sono é um dos fatores principais. Todos os casos de depressões que eu atendi, sono estavam desregulados. Todos os casos de ansiedades, o sono estavam desregulado. E assim, e é uma coisa que a gente precisa observar, porque a insônia ela pode ter várias vertentes.
né? E, inclusive, a desnutrição em algum aminoácido específico, algum neurotransmissor específico, pode interferir. Só que nenhuma alteração, nenhuma doença, nenhuma patologia começa da noite para o dia. Então, haverão sinais. Haverão sinais. Então, comecem a observar. Eu também digo sempre que as coisas melhores da nossa vida, que a gente precisa para sobreviver, Deus nos deu de graça. Deus nos deu de graça. A gente só precisa entender um pouquinho o mecanismo de como funciona isso, para começar a voltar a fazer o que é necessário. Eu ensino sempre os meus pacientes a técnica do 3-2-1, que é a rotina básica do sono. Então, 3 horas antes de dormir, não come mais nada. 2 horas antes de dormir, não toma mais nenhum líquido. E 1 hora antes de dormir, nada de tela, nada de luz, nada de estímulo luminoso. Já começa a deixar a sala, o quarto no escuro, a casa, se possível, já escuro, já silenciosa. Já começa a ter essa rotina de sono. Nenhum aparelho eletrônico próximo da cama, que é um erro fatal das pessoas, né? Porque a gente tem... O celular emite energia, emite radiação eletromagnética. E isso tudo influencia o nosso sono. Ele fica poluído, ele fica sujo, você não consegue dormir, você acorda estressado, você acorda cansado. E muitas vezes é só uma rotina de sono que te falta, né? Então, Exatamente. aplica essa técnica do 3-2-1, é muito simples. No início parece difícil, porque a gente está acostumado, maus hábitos de uma má rotina. No começo é difícil, demanda um esforço, mas assim como foi um esforço para conseguir uma doença, é um esforço para a remissão dela. Então, é a Exatamente. remissão, de fato, de algumas coisas. E a... Eu acho que eu vou passar aqui nos comentários, só ver aqui. Selma, sou do interior de São Paulo, Suzanópolis, e aqui na região não tem algo assim. Graças a Deus pela internet, que hoje a gente consegue se conectar aqui de São Paulo e conectada com a gente aqui. Consegue estar conectada. Qual a crença também que é alimento que faz com que veja a vida de uma forma melhor? A gente que veja a vida das nuances e interpreto no meu dia a dia. Exato. O que é que você se alimenta? Né? Qual alimento que você dá para sua mente? Né? O nosso corpo se alimenta do alimento físico, mas a nossa mente também se alimenta do alimento do que vemos, do que ouvimos, do que falamos, né? E tudo isso a gente está alimentando. Qual é o lixo que a gente tem colocado para dentro? Exato, que precisa ser eliminado com urgência, né? Que precisa ser eliminado com urgência. Com urgência. Se quiser ter qualidade de vida. Exatamente. E assim, Mari, essa questão que tu falou é muito interessante, porque outra coisa, quando eu tô com dificuldade de dormir, eu tenho uma lumináriazinha amarela, ligo ela. Por que a luminária é amarela? Porque a gente carrega a mesma carga genética dos nossos antepassados. Então a cor amarela à noite, ela representava fogo. Então era algo para as pessoas dormirem. Então ali estava sendo treinado para dormir. Toda vez que se acendia essa luz amarela, era uma programação para dormir. E automaticamente eu vou ler um livro. Leio 2 páginas, dá um sono que eu durmo É assim, instantâneo. instantânea. Tudo que eu precisava. Vou dormir e tranquilo, consigo dormir muito bem. Quer ver E uma das. pra ler a Bíblia? E pronto. No instante você dorme. No instante dorme. O Cleito falou aqui, podem atender também online, verdade. Para quem deseja consultas, a gente faz online também. É. As pessoas de hoje em dia vivem tanto no automático que nem percebem o quanto se prejudicam em questão da saúde. É verdade. E às vezes são detalhes simples, a gente tá falando aqui. Não comer um pouco antes de dormir, não tomar líquido antes de dormir, porque isso faz com que o nosso intestino, o nosso estômago, os nossos órgãos principais, eles fiquem livres para fazer a limpeza e o detox que ele precisa fazer durante o sono, durante a noite. E aí, se eu como um prato de macarrão, prato de carboidrato, e vou dormir, ao invés dele estar fazendo essa limpeza, esse mecanismo de detox no corpo, do que já existe de contaminação, ele vai absorver, metabolizar esse alimento. Então, ele deixa de fazer a função pela qual ele foi designado à noite para dormir, para descansar. Quer dizer, enquanto a gente descansa, né? É. Então, são ajustes simples, essa questão da luz,
de tirar o celular de dentro do quarto, sabe? De isolar essa questão de energia eletromagnética do quarto. Isso faz uma diferença enorme no nosso sono. E a gente só percebe quando a gente faz. Bater a quantidade de água diária de acordo com o teu peso. Calcula aí o teu peso vezes 3,65. Você vai saber quantos litros de água o seu corpo precisa por dia para funcionar. Mari, É simples. eu tô chegando à conclusão, e eu não vi nenhum estudo sequer, isso daí é uma opinião minha, que eu acredito que as pessoas que elas bebem menos água, ela tem uma tendência de ter ansiedade. Por quê? É um líquido que ele é responsável, eu acredito, por 80% do nosso corpo, ou De 60%. 70 a 80. De 70% a 80% do nosso É corpo água. é água. Então, se tiver faltando esse líquido, a gente vai estar mandando informação para o nosso cérebro que tem algo faltando. Então, ele vai sobrecarregar alguma parte ali que essa parte ela vai ter uma influência totalmente ligada nas nossas emoções. Isso é uma opinião minha. O maior condutor de eletricidade é a água. Nós somos energia. Então, se a gente não tem água, algum curto-circuito vai dar aí no Vai pequeno. dar em algum Entendeu? canto aí. É. Algum canto vai dar um problemazinho aí. Então, a parte mais afetada, eu acredito que é a mente, porque tudo precisa passar por aqui para depois reagir aqui. Mas o intestino e a mente, eles estão interligados. Por isso é importante a gente saber sobre isso. O que a gente come tem um reflexo diretamente nas nossas emoções. E o que a gente pensa tem um reflexo diretamente no nosso intestino. Exatamente, exatamente. Inclusive, depois vocês veem lá no link do meu Instagram, no link da bio do meu Instagram, tem alguns cursos que eu tenho disponível sobre intestino, né? Tem sido um dos minhas maiores dedicações em estudar agora sobre isso, sobre intestino. Tem alguns livros muito bons também sobre isso, 10% humano, o intestino onde tudo começa, não onde tudo termina. Porque cada vez mais a gente tem se deparado com isso, a relação do nosso intestino com as doenças, sabe? É de fato onde tudo começa e onde tudo termina. Não é só um tubo digestivo que você coloca coisa para dentro e ele bota para fora. Não é só isso. Jamais. 80 a 90% do nosso sistema imunológico está no intestino. 90% da serotonina é produzida no intestino. Como é que a gente vai ser uma pessoa feliz se a gente não está produzindo serotonina? E é no intestino. Não tem Então, se o como. intestino não funciona, não Então, tem como. e só para avisar a galera, isso tem uma total ligação com depressão e ansiedade. Ó, essa semana, tá com uns 15 dias, eu acho. Eu recebi uma paciente com histórico de depressão, ansiedade e tal. Só que ela não tinha histórico clínico que levasse para isso. E aí eu questionei na consulta, obviamente, né, na anamnese, e aí ela estava tomando há 3 meses um medicamento que era recaptador de serotonina. Hum. E um colega tinha passado para ela esse medicamento. E aí, na anamnese, obviamente, que eu foco muito no intestino, e aí comecei a questionar. Ela é uma paciente que tem uma constipação crônica, que tem síndrome do intestino irritável, ou seja, hora tá com diarreia, hora tá com o intestino preso, hora tá com diarreia, hora tá com o intestino preso. E isso há muitos anos, muitos anos. E aí eu perguntei, e aí eu falei um pouco para ela como que esse medicamento funcionava. E aí eu falei para ela, ó, esse medicamento ele tem a ação de pegar a serotonina do teu corpo para reabsorver, na tentativa de reabsorver. Mas pensa comigo, o que é que ela vai reabsorver se você não tem Não tem. serotonina no Como é que corpo? ela vai absorver aquilo que ela não tem? Queria saber E também. aí, na hora, ela ficou pensando assim, ela disse, meu Deus, faz todo sentido. E aí depois do medicamento, tinha piorado outros sintomas intestinais, gastrointestinais. E aí a gente foi refazer toda essa... E aí, para a pessoa entender, eu não posso dar para o meu corpo algo que ele não tem. Mari, tu levantou um ponto muito importante. Eu vou até
tá aqui. Eu tive um paciente que ele desenvolveu um trauma muito forte. Esse trauma ele foi por uma ansiedade que desencadeou. E como foi isso? Em um momento ele desenvolveu ansiedade. Eu sei que o histórico familiar dele já é bem complicado, bem complicado. Mas o que é que acontece? Ele começou a ter gastrite e essa gastrite que ele tinha era uma ansiedade que ocasionava a diarreia. E com isso, teve um dia que ele foi para o colégio e ele chegou e disse assim, no meio do caminho, mãe, vamos voltar, que eu vou fazer cocô nas calças. E voltou. Tal. E teve um dia que ele estava no colégio, Mari. E desse colégio, a professora não deixou ele ir ao banheiro. Ele fez cocô nas calças. E disso, ele disse que saiu, ficou todo constrangido, ligou para a mãe dele. Na hora. Na hora. Ele ligou para a mãe dele. Mãe, vem me pegar agora, porque eu fiz cocô nas calças. E saiu à pressa. Muito constrangido. E no outro dia, a mãe dele foi lá e conversou com a professora. Olha, meu filho tem esse problema. Assim que ele pede para sair para ir no banheiro, pode liberar, porque isso é comprovado, tal, tal, tal. Beleza. E o que foi que o colégio resolveu fazer? Resolveu liberar o banheiro dos professores para ele. E toda vez que ele saía para ir no banheiro dos professores, tinha um bocado de professores que ficavam olhando com ele, que ficavam olhando para ele, meio que com um olhar de julgamento. E ali ele se sentia constrangido. E ele disse: não dá para ir no banheiro dos professores. E o que foi que ele fez? Todas as vezes que ele vai sair de casa, ele força pelo menos 3 vezes para fazer cocô. Por conta de um trauma que foi gerado. E Mari, ele tá tomando remédio para isso. Menino. Agora, o caso dele é muito intenso. Então, por mais que as pessoas digam assim, ah, o que é que tem a ver isso? Tem tudo a Tudo. literalmente Faz tudo. quanto tempo? Rapaz, faz um monte de tempo. Porque isso também fisiologicamente já danificou totalmente o intestino dele. Ele disse, Total. ele disse, você não sabe o quanto está sendo difícil para mim conseguir concluir a minha faculdade. Agora eu tenho um TCC para apresentar. Então, vê, já tem uma ansiedade do TCC, já tem um trauma de quando sair de casa, fazer cocô nas calças. E como foi a vida dele para chegar a apresentar o TCC? É. Então, assim, emocionalmente falando, ele está acabado. Fisicamente falando, ele está acabado. Por quê? Ele disse: eu não consigo ter mais forças para viver. Aí eu até te pergunto, por quê? Como é que vai ter forças? Se para sair de casa é um verdadeiro gasto de energia e muitas vezes ele não consegue ter relações sexuais com a parceira com medo de fazer cocô. Influencia tudo. Tudo na vida do ser humano. Tudo, 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 tudo. E se num caso como esse, que já é especificamente intestinal, como o Edgar falou aí, intestino totalmente careca, não tem mais os microfilamentos, não tem. O nosso intestino ele é como se fosse assim, cheio de ondulações, né? Microfilamentos mesmo. E à medida que você abre espaço entre um e outro, começa a entrar toxinas, metais pesados, enfim, entra na corrente sanguínea e faz estrago no corpo todo. E ele, inclusive, ele estava tomando até remédio para defecar. Ele começou tomando um remédio suave, parou de fazer efeito, foi para outros mais pesados, já está parando de fazer efeito. Aí ele disse que estava no último e não sabia o que fazer quando parasse de fazer efeito.
Então, esse tipo de situação é o que acontece muito. Mulheres que são muito constipadas e acabam tendo que tomar esses laxantes para isso. Então, acaba rompendo essa barreira, que é natural, né? E acaba penetrando todo tipo de toxinas e tudo que é ruim que a gente absorve. Vai para a corrente sanguínea, aí se instala no osso e desenvolve uma artrite, uma artrose. Enfim, a gente precisa devolver para esse intestino, né, o muco protetor, né, e essa barreira intestinal precisa estar íntegra para que não entre nada além do que deveria entrar, né, e fazer no intestino a absorção de nutrientes, de eletrólitos e de água, que é pelo qual ele foi programado. E por isso que a gente influencia tanto, porque você acaba absorvendo coisas que não deveria absorver. E eliminar e não eliminar o que deveria ser eliminado. Isso é muito interessante porque as emoções dele, quando estão todas desajustadas, isso daí piora. Reflete. É Direto. totalmente, Maria. É incrível, porque quando eu comecei a entender disso, como é que tá teu sono? Eu não durmo. Eu troco a noite pelo dia jogando videogame, eu só quero chegar em casa para jogar videogame. Então, automaticamente, E aí começa aquilo que a gente falou no início, né? Todo excesso esconde uma falta. uma Ele falta. vai descontar no videogame. Automaticamente, depois vem outros vícios, aí entra pornografia, aí entra gastos financeiros, enfim. Aí o ser humano ele vai vivendo um verdadeiro caos emocional. E depois vem o final, depressão e pânico. Como forma de compensação. Exatamente. O nosso corpo compensa, a nossa mente também compensa, com prazeres imediatos, com dopamina barata, para sair daquele estado, né, de alerta. Exatamente. Eu digo assim, cuidar do corpo e da mente é o melhor remédio que a gente tem. E isso pode ser de maneira natural. E hoje a gente tem muito mais acesso a informações do que antigamente. É, demais. Difícil, muito difícil. E hoje a gente tem praticamente todas as informações na nossa mão. E da mesma forma também que a facilidade da informação, a gente precisa filtrar essa informação. Exatamente. De fato, de profissionais qualificados que sabem o que estão falando, para a gente não absorver besteira demais. Porque hoje qualquer um pode abrir o seu WhatsApp ou o seu Instagram e falar o que pensa, o que acha e E tá tchau. tudo certo. Filtrar, Exatamente. né? Ter esse discernimento, né? Essa sabedoria de fato para filtrar. Mari, Ver se vamos, tem mais algum. vamos abrir umas perguntas aqui para o pessoal. Vamos lá, gente. Comentem, perguntem, fiquem à vontade. A gente tá chegando no final da nossa live. Já quase 1 hora de conversa aí. Foi bem interessante. A gente esclareceu muita coisa e com certeza alertou vocês para muita coisa, tá? Metam bronca na pergunta de vocês. Perguntem aí o que vocês querem saber. O trauma está causando esse problema no intestino. Exato, Conceição. Gabriel falou justamente isso. Ele passou por um trauma na escola e isso somatizou, né, esse trauma que ele carrega. Não, não ouvi essa pergunta da Conceição, não apareceu para mim. Deu um bugzinho. De vez em quando dá um bug no meu Instagram, em live. Edgar disse: comecei a estudar sobre intestino devido ao problema com o filho. Gente, conhecimento sobre intestino não é só para quem é da área da saúde, não, tá? Todo mundo precisa entender um pouco como é que o seu corpo funciona. E aí, se tem um órgão que você precisa estudar, é o intestino. Ele vai te fazer entender muita coisa. Muito importante. O segundo cérebro que o ser humano carrega. Ó, tem uma pergunta aqui, Bel. Dicas de como melhorar o funcionamento do intestino para desbloquear outras áreas. Ó, em relação a melhorar o funcionamento de maneira geral, né, obviamente, melhorar o consumo de água, que a gente já falou, bater a cota diária de água, então calcula aí quanto de água o seu corpo precisa por dia. O seu peso vezes 3,65 vai dar aí o valor que você precisa em litros de água por dia.
Então, água, o consumo de fibras, o consumo de probióticos, o consumo de prebióticos, uma desparasitação, E eu digo né? Que assim, antigamente, Mari, todo ano todo mundo tomava. Hoje em dia ninguém toma mais e os parasitas continuam lá. e Sumiram, eu digo estão assim, extintos. acham, né? E um fator muito importante, rotina. Criem rotina na vida de vocês. Vocês não sabem o quanto isso é importante quando você programa a mente de vocês para fazer aquilo na hora que deve ter feito, treinar, beber água, rotina. E comecem pelo sono. E aí, são dicas básicas assim, né? Uma desparasitação, um uso de probióticos, um uso de prebióticos, enfim. Ter essa higiene de fato do sono, né? Essa rotina do sono. E aí, como é uma via de mão dupla, a gente melhorar o emocional também melhora o nosso intestino, né? Então, fazer exercícios de respiração, fazer uma meditação, se conectar realmente com Deus, sabe? Desacelerar um pouco, prestar atenção no que está fazendo, na nossa respiração, né? E Cantar até, para ativar o nosso nervo vago. e até a maneira de consumir o alimento também. Esperar lá a hora para morder direitinho, sem pressa, porque isso faz muita diferença também na absorção de A proteína. habilidade de mastigação, né? Exatamente. Porque Exatamente. estão falando que o remédio para vermes não resolve. Ó, o que acontece? Os vermes, eles têm o tempo de procriação e já se sabe também que ele não fica mais somente no intestino. Então, eu preciso saber o tipo de verme. Já existe mais de 100 tipos de verme. E saber qual a rotina. Por isso que normalmente a gente faz a desparasitação na lua nova. E não é nada místico. Isso é bioquimicamente falando, né? Biologicamente falando. Para que eu tenha mais capacidade de pegar os vermes no lumen intestinal para conseguir eliminar. E aí, pensa comigo, se existem mais de 100 tipos de verme, os medicamentos mais comuns de venda comercial, albendazol, ele só elimina 9 tipos. O Anita, 22 tipos de verme. Ponto. E os outros 80? O que é que faz? Reproduzem de novo, né? Desparasitar de forma natural, com tinturas. E aí sim você consegue ter um processo de desparasitação realmente mais completo. Né? Não é que não funciona, é que os industriais, infelizmente, não têm capacidade de matar a quantidade de tipo de parasitas que Ô, existem. Mari, tem uma informação que é muito importante também. Tem muita gente que faz o uso de reposições de vitaminas de maneira sem um profissional. E explica de uma forma prática que quando você tem vermes no seu intestino, essa absorção de vitaminas, elas não são concluídas. É o outro problema, né? Muitas vezes o receptor daquela vitamina, ele está contaminado com o parasita. Então você pode até ter a vitamina biodisponível, mas não vai absorver. Porque o parasita ou até toxinas também, tem alguns tipos de toxinas que fazem isso. Algum metal pesado. Então a gente não tem como não se contaminar, né? A gente vive num mundo muito contaminado. A gente precisa descontaminar, né? E fazer esse desligamento e deixar o receptor livre para receber o nutriente. Então, por que acontece muitas vezes pessoas com vitamina B12, vitamina D, até numa dose adequada, mas que tem os sintomas, porque ele não está absorvendo esse nutriente. Tem muita toxina, muito metal pesado, o fígado sobrecarregado, né? Então ele não está absorvendo como deveria. É o que eu falo sempre, o nosso corpo é um campo. Eu não posso plantar em terreno sujo. Eu preciso limpar esse terreno primeiro. Então, Falou tudo. eu não preciso, não tem como eu plantar se tem erva daninha, se tá sujo, se tá. Não, vamos lá limpar o terreno, depois a gente planta, vai lá, rega para poder florescer. Nosso corpo é do mesmo jeito. E aí se fala muito em suplementação, depois da pandemia, vitamina D, vitamina B12, e estão fazendo isso de qualquer forma. E não é assim que funciona. Tomando o que não precisa, da forma que não precisa, não absorve. O intestino, se estiver contaminado, não vai absorver. É jogar dinheiro fora.
Pelo contrário, né? Só cria mais mecanismos de defesa. Para eles. Exato. Tá só alimentando os próprios vermes, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Retirar alimentos. Pois é. O retirar é a primeira coisa, né? Glúten, leite derivado, né? E o açúcar. São os 3 alimentos mais inflamatórios do nosso corpo. Então, se a gente conseguir eliminar eles, já é o meio caminho andado. Eu li isso do leite, que era num livro que dizia assim: tudo posso, mas nem tudo me convém. Muito interessante. Porque muitas vezes a gente. Eu falo por mim, né? Eu fui criado com a educação que o leite é um alimento saudável, é algo saudável, que você pode implementar isso. Quando você começa a estudar e ver o quanto isso prejudica a saúde do ser humano, você começa a eliminar O essas ser pequenas postas. humano é o único ser que, mesmo adulto, ainda toma leite. Nenhum animal toma Literalmente, leite. Nenhum animal, nenhum. é verdade. Só o ser humano. Isso Os famosos, as famosas crianças, né? é. Então, O Roberta falou aqui. Pós retirada de hérnia, foi retirado um pedaço do intestino. O funcional dele fica. Não. Roberto, dependendo da quantidade que foi retirado do intestino, você perde uma parte de absorção, tá? Então, e além de imunidade, sempre fica um pouco mais baixa e tal. E você precisa talvez fazer uma avaliação para fazer reposição de forma endovenosa ou intramuscular, porque a gente normalmente perde em cirurgias que tiram um pedaço do colo intestinal. Dependendo da área, você perdia de absorver eletrólitos ou algum nutriente ou água mesmo. E aí precisaria entender melhor, mas normalmente perde, tá? Perde um pouco da absorção nutricional, sim. Vai sempre interferir de alguma forma. Edgar falou tinturas e as frequências. Exatamente. Tinturas e frequências é o melhor, de fato, para que você faça uma boa desparasitação. Precisa eu não tô conseguindo tirar ver pergunta nenhuma, Mari. Tá bugado aqui meu Insta. se é. É. Precisa retirar metais pesados, pois os parasitas se agregam a eles e às gorduras. Exatamente. E a gente não tem como não se contaminar, gente. A gente não vive dentro de uma bolha. Não tem como. É a mesma coisa do estresse. Como é que a senhora vai viver hoje sem se estressar? Qual a fórmula para isso? Eu preciso parar no final do dia, todo Respirar. desestressar, desacelerar, botar para fora o que foi me colocado durante todo um dia, de fato, e dormir bem. Senão, não faz, um detox não vai resolver. Detox de fígado também é bom, maravilhoso. A galera tá interagindo muito. Tá. Almeida colocou, tenho muita dificuldade de tirar o leite. Para mim, o mais difícil sempre foi o açúcar. Que ele tem um ativador cerebral que O açúcar, nos pra mim, foi dependência. Para mim é o também, né? pior. Ainda é o mais difícil, porque é uma luta todo dia. Todos os E dias é uma eu fiz luta. o desafio de 21 dias sem açúcar. Eu pensei que eu ia morrer de tanta raiva e tanto estresse. Eu tava É. tentando pegar Olha, um sobreviveu cigarro. aos 7 primeiros dias. Você sobrevive. Já passei 2 anos sem comer açúcar. Ixi. E agora o corpo Olha, desinflama assim. Real. Outra coisa. sobreviveu aos 7 primeiros dias. Não perdeu o réu primário, você sobrevive o resto do tempo. É verdade. Quando a pessoa tira a vesícula e não toma sais biliares, o que acontece com as pessoas que não faz nada? Pois é, você perde muito. Qualquer órgão que você perder, todos eles têm uma função muito importante. Tá? Então, precisa se fazer essa reposição, essa substituição de alguma forma. Pacientes bariátricos precisa sempre repor nutrientes, porque perde muito, né? Pacientes oncológicos que perderam algum órgão, que perderam, principalmente a parte intestinal, né? Tem alguns tipos de patologia que você perde. Eles tiram uma parte do intestino e fazem a religação. A gente precisa avaliar para repor, de fato, para que você não fique prejudicado de alguma forma. Todo órgão é importante. Então, se você perdeu algum órgão, seja no caso da vesícula, tinha pedra na vesícula, enfim, ele vai de fato precisar.
faz hidrogênio molecular. Maravilhoso hidrogênio molecular. Vai ser a próxima técnica que eu quero trazer para a clínica, porque é maravilhoso, maravilhoso. Eu trabalho com ozônio, né? O ozônio auricular, ele ajuda muito, porque ele faz essa oxigenação no cérebro, então dá uma melhorada bem significativa, né, em relação a isso. Mas o hidrogênio também molecular é sensacional. Desparasitado de forma natural, cúrcuma, vinagre de maçã, alimentos ricos em probióticos. Exatamente, exatamente. Né? São coisas simples que a gente consegue fazer, está disponível no nosso dia a dia, e a gente consegue dar para o nosso corpo aquilo que ele precisa. Né? Eu digo muito também que, infelizmente, o nosso sistema de saúde ele não nos permite olhar para o fisiológico. Né? A gente aprende muito sobre a patologia, sobre as doenças, sobre as disfunções, e muito pouco a gente fala sobre a fisiologia. Isso é importante demais, Eu Mari. dar um veneno para acabar um sintoma do que eu dar para o meu corpo o nutriente fisiológico que ele precisa para combater Aquilo ali. E o que é que acontece? Eu sei que existe profissionais ruins em todas as áreas. Isso é normal. Mas tem cada caso hoje. Por exemplo, teve um caso de um cara que ele começou a trabalhar muito, muito, muito. E começou a negociar a noite de sono. Aí ele ficou com pensamentos acelerados, falta de concentração, ficou muito estressado. Tá com o quê? TDAH. Então ele foi diagnosticado com TDAH, sem ter TDAH, era apenas um hábito que estava desajustado. Então, quando a gente não dorme bem, a gente tem a tendência de ficar com os pensamentos mais acelerados, fica com os sentimentos negativos, falta de concentração. O sono ele causa tudo isso. E quando ele voltou a dormir bem, tudo regulou. Parece mágica. Parece mágica, né? Coisa. Só dá pro seu corpo o que ele precisa para cumprir aquilo que ele foi programado para fazer, que você vai ver que tudo vai melhorar. Exatamente. E só para reforçar para vocês, no link da bio do meu Instagram, tem um curso de intestino, tá? É R$21,97. E lá você vai entender como que funciona o seu intestino, o que é que você pode fazer para melhorar, tá? Então não é um curso só para quem é da área da saúde, não. Qualquer pessoa que é curioso e que quer saber como melhorar, pode fazer, tá? O curso e entender melhor como que esse segundo cérebro funciona para você conseguir ter mais qualidade de vida, tá? Então clica lá no linkzinho do Instagram que você vai encontrar lá. E eu falo para vocês, intestino e a mente, eles estão interligados. Automaticamente, cuidando do seu intestino, você vai estar cuidando da sua mente. E cuidando da sua mente, você vai estar cuidando do seu intestino. Total. Então, pode comprar. Doutora Mari é um excelente profissional naquilo que faz. Professora, você avalia as interações alimentares com a saúde, com a biorressonância? Eu uso os dois, Edgar. Eu faço a biorressonância no aparelho quântico e aí depois confirmo alguns parâmetros específicos com o aurímetro, tá? Então eu faço as duas avaliações, das duas formas, principalmente no aurímetro para testar o que eu vou ou não fazer com o meu paciente em relação ao tratamento. Né? O que eu vou suplementar, o que é que ressona com ele, o que é que não. Então eu faço das duas formas, tá bom? Bom, acho que é isso. Já passamos de 1 hora de live. Já. E foi Então, muito vamos se despedindo aqui do pessoal, Mari. Gente, foi uma satisfação estar aqui compartilhando o nosso conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado e coloque essas informações na mente de vocês. Em breve, a gente pretende trazer mais live aqui para vocês. E na próxima, a gente aguarda vocês aqui. É isso aí, gente. Muito obrigada a todos que interagiram, que ficaram até agora. E contem com a gente, né? Eu sei que a minha fala é a mesma que Gabriel, né? Conta com a gente nesse processo. A gente tá aqui, de fato, para propagar essas verdades que a gente carrega, que fazem a diferença para quem passa pela gente, para quem tá do nosso lado. E é isso, ó. O Cleito colocou aí, né? O Instagram de Gabriel. E é isso. Conta com a gente. Biel, brigadão, viu?
Eu que agradeço, Mari, e vamos à Deus próxima, viu? abençoe. Fiquem com Ah, Deus, deu tudo pessoal. certo. Boa noite, gente. Deixa eu só tirar um printzinho aqui, peraí. Vai. Eu não sei se... Como é que desativa os comentários aqui? Pera. Eu acho que é nessas 3. Pra poder... Ah, achei. Pra poder ficar ali. Pronto, agora sim. Pronto, gente, ó. Fiquem com Deus. Obrigada. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau. Tchau, tchau.